a dica para uma empresa ter um posicionamento digital cativante e estratégico é a seguinte: eu sempre indico para as pessoas utilizarem do marketing estratégico, até quando a gente está falando de marketing digital. Então, assim, o que eu acabo sugerindo muito para os clientes, né? Para fazer estudos relacionados a SWOTs, né? Que fala de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de mercado, né? Fazer um estudo base de mercado, né? Para você ter mais insumos para você poder utilizar isso aí no seu posicionamento estratégico também. E também fazer uma análise de concorrência. Esses são, assim, tem vários estudos, né? Mas esses são 3 que eu sempre indico. Por quê? Tendo esses 3, você tem uma base muito boa para você poder traçar um posicionamento estratégico. E o posicionamento estratégico ele é muito importante quando a gente está falando digital. Então vamos supor, não existe posicionamento melhor ou pior, estrategicamente falando. Existe o que se adequa melhor à sua empresa. Então, se sua empresa é uma empresa que tem uma pegada um pouco mais despojada, ela trata, por exemplo, de uma marca de roupa, de streetwear, a pegada que você tem que ter e o olhar que você tem que ter com é esse olhar mais despojado. Quais são as ações despojadas que outras marcas estão fazendo, tanto no seu mercado quanto fora dele, né? Você tem que ter uma noção do que está acontecendo de uma forma geral em outros nichos que tocam ao seu mercado também. Então, por exemplo, falando aqui desse exemplo da marca de roupa, né? Se você tem essa marca de roupa, você pode dar uma olhada, às vezes, em nichos relacionados à música, à artes, à cultura, a pontos que tocam na sua marca, né? Então, quando a gente trata aí de posicionamento estratégico no digital, essa base de pesquisa é muito importante, diferentemente no caso de um advogado, por exemplo. Como ele tem que ser muito, às vezes, direcionado para um público específico, ele trata alguma causa específica, a forma de comunicação dele vai ser mais polida, né? O posicionamento dele vai ser mais polido. E isso, quando eu falo de posicionamento, eu gosto sempre de falar do DNA da marca. Quando a gente fala de DNA de marca, o que significa isso? Imagina que sua marca ela tem que ter um DNA bem traçado. O DNA bem traçado é o que vai facilitar bastante para você poder se posicionar em todos os pontos de contato que a gente chama, né? Então, assim como eu falei, você pode ter uma marca despojada, que fale com jovens, que fale de uma forma mais disruptiva, e você pode ter uma outra marca que fale de uma forma um pouco mais polida, para um público um pouco mais adulto, e de uma forma, aqui eu estou dando 2 exemplos só, né? E de uma forma um pouco mais direta. E quando você pega essas 2 formas de comunicação, enquanto uma eu posso explorar na criatividade, até na criação do meu conteúdo, criação de material visual gráfico, criação de material em vídeo, né, com transições um pouco mais voltadas, né, para o que eu quero passar, para as sensações que eu quero passar. Do outro lado, eu vou ter que trazer algo um pouco mais sério, um pouco mais rígido, um pouco mais blocado, numa linha um pouco mais institucional. E aqui, óbvio, né, eu estou colocando um comparativo entre 2 extremos, né, vamos dizer assim, mas nada impede que você pesquise sobre análise SWOT, pesquise sobre os seus concorrentes de mercado, entenda seu posicionamento, né, trace o seu DNA. O que eu gosto de dar muito de dica, né, para quem está traçando o DNA da marca? Pense a marca como uma pessoa. E quais seriam os 5 pontos que essa pessoa teria que as pessoas olhariam e falariam: nossa, essa pessoa tem isso de qualidade. Então, a marca ela pode ser comunicativa? Pode. A marca ela pode ser um pouco mais despojada? Pode. A marca também ela pode ser um pouco mais séria. Então, traçar esse DNA é muito importante, porque você alinha as pesquisas que você fez no início, a forma que você quer falar. Junte isso ao público que você quer se comunicar e vai ficar uma comunicação muito mais fluida, né? Você vai conseguir trazer em todos os aspectos de comunicação do digital esses pontos importantes que vão direcionar e diferenciar sua marca no mercado.
A dica para você montar uma programação ideal para suas redes sociais é a seguinte: primeiro, entenda o seu público, né? Pesquise mais sobre ele, veja o que ele está pesquisando. Segundo, trace o seu posicionamento estratégico, né? A forma que você vai se comunicar. E para isso, o que eu sugiro? Quando você está entrando no mercado, ou quando você já está no mercado há algum tempo, você tem um termômetro para você poder olhar para quem você vai falar. Vamos supor que você está num bairro, certo? Se você está naquele bairro, você tem várias formas de pesquisa primárias e secundárias para poder olhar os dados daquele mercado. Então, assim, vamos supor que você é uma loja que fica posicionada num shopping. Você consegue pedir um Media Kit no shopping, você consegue olhar os dados demográficos daquela região, você consegue pesquisar as notícias relacionadas que estão saindo ali naquela cidade, naquele bairro e que tocam na sua marca também, né? E em cima disso daí, você pode definir linhas editoriais para você desenvolver para esse público. Então, assim, se a sua marca é uma marca de calçados femininos, ela fala com o público feminino, você fez uma pesquisa e você entendeu que aquele público ali se encontra nas regiões A, B e C mais próximas ali ao seu local, você pode tentar traçar uma comunicação voltada para essa persona. Você traça aquela persona, quais são as vontades que aquela pessoa tem, qual que é o processo que passa na mente dela numa tomada de decisão, né, numa jornada de compra. Então, para essa pessoa, para essa persona que você vai traçar, é importante uma vitrine bem arrumada? Ou é mais importante uma foto da vitrine na rede social? Ou é mais importante uma boa exposição do produto na rede social? Então, assim, isso é muito legal, que você faça essa pesquisa do que você pode fazer na sua rede social, de como você pode utilizar para vender o seu serviço ou o seu produto e utilizar também desses dados demográficos para acrescentar. E aí, quando a gente fala desses dados, né, a gente pode englobar muita coisa, né? Vamos supor que você achou uma matéria que fala sobre... você tem um restaurante e você achou uma matéria que fala sobre 5 vinhos que harmonizam com frutos do mar. E desses frutos do mar você tem alguns no seu cardápio. Você pode usar isso aí como dicas, trazer esse vinho para o seu restaurante, fazer uma experiência, né? E eu gosto muito de falar isso. A sua comunicação no digital tem que ser a sua comunicação no digital, ela tem que extrapolar a sua comunicação no mundo real, porque senão não adianta. Se você vai traçar uma estratégia para o digital, você tem que traçar essa estratégia também no mundo real. Não adianta eu ter uma vitrine linda do mundo virtual e não ter uma vitrine boa no mundo físico. Então, voltando ao exemplo ali da pessoa que leu a matéria sobre os vinhos que harmonizam, você pode pegar e fazer uma estratégia da seguinte forma: nessa sexta-feira, aqui no restaurante tal, teremos os vinhos XYZ que foram indicados aqui na matéria do portal tal. E essa é uma dica que eu uso muito. Você pode muito usar de conteúdos de terceiros. Não tem problema você utilizar de outros tipos de conteúdo para trazer para a sua realidade, desde que você comunique com o seu público, porque o seu público ele tem que olhar para a sua rede social e ele tem que ver algum valor naquilo ali. Seja um valor de informação, seja um valor de alguma dica, seja algum valor do que você está entregando, do seu produto e serviço. E um dos pontos que eu acho que são essenciais para se destacar é trazer a experiência do marketing sensorial que você vive no espaço físico para o digital. Então, trazer essa experiência do marketing sensorial amplifica e muito nos seus negócios. E principalmente quando a gente está falando de serviço, tá? Porque o serviço, ele não é mensurável, né? Eu não consigo quantificar horas de trabalho. Eu consigo ter um resultado, né, em cima daquilo que foi trabalhado, mas eu não consigo
trazer isso aí para o mundo físico. Então, quando a gente fala de serviço, a diferenciação tem que ser pelo atendimento, a diferenciação tem que ser pela fidelização, pela retenção do cliente, e a rede social ela ajuda muito nisso. Então pare para pensar, o cliente que está chegando até você, ele está vendo a experiência dos outros clientes que você já atendeu nas suas redes sociais, ele está vendo o seu espaço físico, ele está podendo se conectar com você. Se ele mandar uma mensagem pelas suas redes sociais, você tem uma forma de atendimento adequada àquele cliente, ou você precisa se adequar? Então, tudo isso são pontos que a gente olha de uma forma macro, né, para a empresa. Você tem que olhar tudo, desde o primeiro momento de chegada daquele cliente, que pode ser pela loja, e depois ele pode te acompanhar nas redes sociais para querer saber as novidades daquela loja, daquele restaurante, ou ele pode chegar direto pelo digital. Isso também é algo muito interessante. Se a gente pensar que a rede social é uma vitrine, para trazer para o planejamento estratégico, você pode trazer notícias, você pode trazer os seus produtos, você pode trazer os seus serviços, mas você também pode trazer uma visão de uma vitrine de um lado B, que eu chamo, né? Que é o lado das pessoas que estão por trás do processo, da parte de logística que ninguém vê, do recebimento, às vezes, ali de um material específico, da entrega de um projeto, né? Então, tudo isso são pontos importantes que você pode transmitir também, porque você humaniza um pouco mais a sua rede social. Então, pense da seguinte forma, quando você for traçar a sua estratégia de redes sociais, algo que eu indico pegue o calendário do ano inteiro, se possível. E dentro desse calendário, olhe datas comemorativas, olhe ações, meses de ação que você pode fazer, alguma ação comercial, como, vamos supor, festa junina, você pode utilizar, datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Pais, datas comerciais, desculpa, como Dia das Mães e o Dia dos Pais, datas comemorativas como Natal, Páscoa. Traga essa realidade para o seu calendário, né? E depois analise a sua estratégia de conteúdo dentro daquele mês. Então, assim, traçou uma estratégia macro de conteúdo, você pode definir linhas editoriais. Então, toda segunda-feira eu vou dar uma dica de como a pessoa pode utilizar o meu produto. Ou vou dar uma dica de como ela pode ter um pouquinho do meu serviço com ela, né? Vou liberar um pouco de conteúdo sobre o serviço que eu presto. Na terça-feira, eu posso falar algo mais voltado para uma notícia que saiu no mercado. Eu posso comentar sobre aquela notícia, não só divulgar aquela notícia, porque aí eu dou o meu posicionamento sobre aquele assunto. Na quarta-feira você pode pegar e dar 5 dicas novamente, né, de como você pode utilizar aquele produto. Na quinta-feira você pode fazer algum meme ou fazer alguma brincadeira, trazer algo mais descontraído, e na sexta você pode dar algumas dicas relacionadas também enfim, se o seu produto é aplicável a um uso no final de semana, se você vende vinho, você pode falar filmes ali, trazer dicas de entretenimento que harmonizem com o vinho que você está propondo. Se você se você vende calçados esportivos, você pode trazer ali para locais, né, para a pessoa poder fazer exercício físico ou até exercícios físicos, né, para poder utilizar no final de semana. Então, assim, traçar uma linha de conteúdo que você vai poder utilizar, né? E isso concomitantemente com a lógica de você explorar uma temática ali por mês, que também é uma ótima dica. Então, se você pega Outubro Rosa, você pode, e o seu produto fala com o público feminino, você pode fazer uma campanha para aquele mês, você pode fazer uma temática para aquele mês e abordar isso nas redes sociais. A mesma lógica que você pode fazer numa Black Friday, para você que vende produtos. Então, se você vende produtos, você pode trazer essa lógica da Black Friday no mês de novembro. E para você que presta serviço também, você pode juntar isso, né, com pontos específicos ali do tipo, no início do ano tem uma sazonalidade onde as pessoas, para quem presta serviço tem uma sazonalidade, e geralmente no início do ano as pessoas estão procurando abrir novas empresas, reestruturar suas empresas. Então você que é um prestador de serviço, início e meio do ano são momentos muito bons para você fazer campanhas, né, no marketing digital, para poder atrair mais público.
A dica para utilizar do marketing digital para alavancar suas vendas é, primeiramente, estude sobre funil de vendas. Se você estuda sobre funil de vendas, você vai ter uma noção do todo do processo de compra daquela pessoa que está indo até o seu produto ou serviço. Tem um estudioso que eu gosto de deixar sempre como dica, é o Russell Brunson. Ele fala muito sobre tráfego pago, né? Ele fala muito sobre copywriting e ele fala muito sobre o funil de vendas. E o funil de vendas, o que é? Se você traz a realidade do funil de vendas para a sua empresa, você entende a lógica de compra, né? E a lógica de fidelização de um cliente. Quando a gente fala do marketing digital, vou trazer um exemplo aqui de um e-commerce, certo? Você traz o e-commerce para fazer mais vendas de produtos, ok? Então, se você está fazendo a venda de às vezes você bota uma campanha para rodar no Google, e se você está usando de R$5, R$20, vamos supor, para fazer aquela divulgação, só que o seu produto ele te dá R$20 de lucro, você está no zero. Você gastou, você vendeu, mas você está no zero. Você não está lucrando ali, você investiu para pagar isso. Só que se você faz o que a gente chama de upsell, você dá um upgrade na venda, você coloca, isso é muito comum em plataformas de isso é muito comum em grandes plataformas de compra, você vê, pessoas que compraram esse item costumam também comprar esse e esse item. Por que isso acontece? Porque a margem não está na venda da campanha que você subiu, e sim no upsell. E isso não é uma campanha. Isso pode ser feito no seu site. Então, assim, aqui eu estou dando uma dica para você nem precisar utilizar de uma campanha para fazer isso. Mas, caso você vá fazer uma campanha para algum produto, pense sempre em como que eu posso, dentro dessa mesma campanha, ganhar mais e gastar menos também, né? Então, se você usa dessa lógica de estudar funil de vendas, você consegue ver pontos importantes para fazer melhorias. Tem vendas também que você pode fazer de serviços, né? Você pode prestar o serviço, só que às vezes o serviço ele é muito caro. Então, qual que é a sua estratégia? Você pode disponibilizar um conteúdo gratuito, contanto que a pessoa deixe os dados dela. Isso é muito comum, pessoas usam disso no serviço para fazer o quê? Elas pegam, criam um e-book, né? Criam um conteúdo por meio das redes sociais, criam um conteúdo de e-book e nas redes sociais elas divulgam esse e-book, né? Se você quiser ter acesso a esse e-book com de 200 ferramentas para contadores, você pode baixar aqui o e-book. E aí você vai deixar o seu e-mail e o seu telefone. Isso aí é o quê? É um possível cliente que você pode entrar em contato depois e falar, olha, a gente queria saber como é que foi a sua experiência, se o e-book ajudou, se não ajudou, o que você estava procurando quando você viu sobre esse e-book? E aí você traz também, você usa do gancho do marketing digital, né, do interesse inicial, para você poder trazer isso aí para uma realidade de um atendimento por ligação, né, para você trazer isso para uma realidade de um atendimento presencial também. Muitas pessoas entram em contato pelas redes sociais por meio dessas estratégias gancho, né, vamos dizer assim, e por meio de estratégias de conteúdo também. Então, se você gera conteúdo para aquele público que você quer atingir, você está sempre fomentando a rede, sempre fomentando a rede, sempre fomentando a rede. E quando você fomenta a rede, em algum determinado momento, alguém vai chegar para você e vai falar bem assim, cara, eu vi que você entende sobre esse assunto, eu vi que você fala bem sobre ele, eu vi o seu portfólio que estava online e eu queria falar um pouquinho mais com você sobre esse serviço. E aí, cabe a você a trazer aquela lógica também de, se você não vai atender presencialmente, como que o meu atendimento no mundo virtual pode ser bom. Eu posso fazer uma reunião com o cliente online, eu posso fazer uma interação com ele por meio de alguma sala no metaverso. Enfim, tem N formas de você trazer a sua prestação de serviço para aquele cliente e trazer uma experiência agradável.
E aí, novamente, aqui eu falo do marketing sensorial. Por que ele é tão importante? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas estão buscando um pouco mais serem surpreendidas, né? E isso, o marketing sensorial trabalha muito bem. E quando a gente fala do digital, a gente não consegue trazer essa realidade. Hoje você ainda não tem uma ferramenta que consiga, pelo menos assim, tem alguns estudos, né? Mas não tem nada que você consiga colocar no seu telefone celular para sentir o cheiro de algum perfume. Então o que você tem que fazer para você vender um perfume? Você tem que fazer um vídeo super atraente, um vídeo super diferente, colocar aquele perfume de uma forma bem diferente do que está sendo exposto no mercado para trazer a atenção daquele cliente, né? Ou se você quiser fazer às vezes uma campanha um pouco mais rápida, nada te impede de fazer uma venda, né, uma campanha com aquele produto e você faz um upsell, que foi o que eu falei anteriormente, né? Você pode colocar o produto e você dá um upgradezinho, né? Outra coisa que pode ser feita, né? O marketing digital ele pode alavancar suas vendas de que forma? Se você capta os dados do seu cliente de alguma forma para pegar alguma informação relacionada a alguma compra que ele já realizou no seu site, ou algum e-book que ele baixou, ou alguma campanha que você fez de captação de dados, você pode pegar esses dados e fazer disparos de e-mail marketing. Muitas pessoas ainda utilizam de e-mail marketing. O e-mail marketing é semelhante às correspondências o e-mail marketing ele é semelhante às correspondências que a gente recebia na nossa casa. Então, antigamente, você tinha aquela caixinha de correio que você abria ali, tinha a moça do gás, tinha o rapaz da água, tinha o pessoal que trabalhava ali no seu bairro, que estava prestando serviço. E o e-mail marketing serve da mesma forma. Óbvio que você trazendo uma abordagem diferente para o seu e-mail marketing, usando uma chamada bem interessante, trazendo uma lógica totalmente criativa, você consegue atrair a atenção daquele cliente.